Vou falar com a Eli Lopes, o Galego já está aqui posicionado, Gomes de Oliveira, o Galego, já está na sua bancada do povo, está na bancada do povo, Gomes de Oliveira, o Galego, aqui está ele, Gomes de Oliveira, aqui está. Está um pouco lento, mas está aqui, não, olha ele aí. Está na reunião. Como é que foi o balanço da reunião? Toda reunião que eu participo é proveitosa, meu amigo. Todas, né? Todas. Todas você volta assim de cabelo em pé? Cabelo em pé e mais alegre do que pinto no lixo. Tá certo, então. Gomes de Oliveira, você sabe por que você está aqui no quadro da Eli Lopes? Não, sei não. Eu também não sei. Eli Lopes é que vai dizer. Cadê ela? Ô, Eli. Eli Lopes. Aí está. Eli Lopes está rindo. Você já está rindo do Galego, suponho. Eli Lopes, nós vamos falar... O Galego me perguntou por que ele está aqui. Eu não faço ideia, porque nós vamos falar de atividade física. E eu não tenho o Galego como uma referência nesse assunto, Eli Lopes. Mas você me ajude a entender, Eli. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Galego. Olha, porque a matéria hoje, Joelson, é para que o Galego tenha esse estímulo que está faltando para ele começar uma atividade física, melhorar a qualidade de vida dele. Você sabe que todos aí da TV Cidade Verde são apaixonados pelo Galego. Ele brinca, diz que tem uns inimigos aí e tal, mas todo mundo é apaixonado por ele e quer que ele viva muitos anos. É verdade. E para isso ele tem que movimentar o corpo, tem que fazer uma atividade física, não é? É verdade, Eu sei, por exemplo, que você... Eu sei, por exemplo, Joelson, que você gosta de praticar corrida, eu acho que está no judô também, que sempre está se mexendo, fazendo uma atividade física, mas que o nosso amigo Galego está parado, né? Tá, vamos... Galego, eu faço karatê, viu, Eli Lopes? Eu faço karatê. Agora, sou faixa amarela, hein, Galego? Cuidado comigo. E você, Galego, faz qual atividade física? Qual é a atividade física que você faz? Quando eu estou no restaurante, eu me levanto muito para ir no banheiro, né? É o máximo de atividade que ele faz, é ir no banheiro. Então, o ideal é que o banheiro seja longe da sua mesa, né? Para a atividade ser um pouco mais proveitosa, Eli Lopes. Eu acho pouco pro tamanho do prato que ele come no restaurante. De preferência, 1 quilômetro de distância. É pouco pro tamanho do prato que ele come, viu, Eli Lopes? Era preciso ele levantar o tempo inteiro para poder valer a pena ali. Mas qualquer pessoa pode fazer atividade física? E essa é uma pergunta importante. Olha, é o seguinte, a gente foi atrás dessa resposta, Joelson e Galego, e todos os profissionais da área de saúde que eu já conversei, eles são categóricos. Todo mundo tem que praticar qualquer atividade física para manter o corpo em movimento e ter qualidade de vida e saúde. Agora, como fazer para escolher essa atividade física que lhe dê prazer? Eu acho que é isso que está faltando na vida do Galego, ele escolher a atividade correta para começar essa prática. E aí nós vamos acompanhar agora a matéria e depois conversar com o profissional que vai dar dicas para a gente de como fazer para escolher essa atividade ideal. O nosso corpo é uma máquina que precisa de exercícios para não enferrujar. Mas é preciso escolher a atividade correta de acordo com a idade. É uma escolha bem individual. Deve ser levada em conta a preferência pessoal para alguma atividade, a aptidão necessária e o risco associado àquela atividade pelo praticante. Um profissional de educação física deve acompanhar os exercícios para garantir que sejam feitos corretamente e não hajam lesões. A atividade física deve estar necessariamente ligada ao prazer e não ao sacrifício. Por isso é tão importante escolher uma atividade que lhe agrade, porque os resultados só vêm com a continuidade. Diego praticou várias atividades, mas acabava desistindo porque não gostava. Finalmente, encontrou o que lhe desse prazer e já está praticando há 5 anos. Você tem que procurar uma atividade que lhe dê continuidade para que você não possa desistir de estar sempre mantendo a qualidade de vida. A atividade física não deve ser sacrifício, deve ser algo que você vá por prazer. Com anos de experiência na área, o professor Eugênio Fortes explica como escolher a melhor atividade. Os exercícios devem ser praticados por crianças, jovens, adultos e idosos. Você tem que lembrar que teve uma infância, uma adolescência. Se é adolescente, veja o esporte que você gosta de fazer e faça uma atividade que lhe traga prazer.
A gente pede que seja assim porque a atividade física deve ser feita de forma continuada. Não adianta você se treinar 1 mês, 2 meses e parar. Não, a atividade física deve ser escolhida para o resto da sua vida. Mesmo que aí de 6 em 6 meses, de ano em ano, você troque a atividade que está fazendo, ótimo. Mas que lhe dê prazer, que seja parte de uma hora boa do teu dia. Preocupado com os problemas de saúde de quem pratica atividades físicas, o deputado Francisco Floriano, do DEM do Rio de Janeiro, tem um projeto que prevê a presença de um médico dentro das academias. O presidente do Conselho Regional de Educação Física do Piauí, professor Denis Queiroz, alega que o projeto é inviável financeiramente. Uma equipe médica, que como foi colocado, teria que ser não só um médico, como uma sala de emergência. O custo que seria, nós temos academias que são estadas com MEI, microempreendedor individual, que tem uma receita anual de R$60 mil. Uma equipe médica seria no mínimo 5, aqui o médico trabalha 20 horas, colocando um piso salarial de 3 salários mínimos, teriam que ter R$25 mil no mínimo para atender sua equipe médica. Quais academias teriam condições de suportar isso? Joelson, e esse projeto de ter um médico dentro das academias, por exemplo, ele foi questionado aí pelos profissionais, porque no fim das contas, segundo eles, ia encarecer muito a mensalidade, por exemplo, de uma academia. Aí é que as pessoas iam realmente desistir da prática da atividade física. Por isso que a gente questionou, para que não tenha realmente motivos para essa desistência. E nós vamos conversar com o profissional que é educador físico e é fisioterapeuta, o doutor Paulo Cavalcante, que vai ajudar a gente nesse processo de escolha, por exemplo. Boa tarde, doutor Paulo. Como fazer para escolher o melhor exercício? Por exemplo, quem tem um pouco mais de idade, tem que fazer um exercício diferenciado das outras pessoas ou não? Tem. Esse exercício diferenciado é justamente procurar uma orientação de um profissional, porque ele vai precisar de uma amplitude de movimento diferenciada, né? Mas, primeiramente, tem que passar por um médico para saber como é que estão as condições desse paciente, desse cliente, né, que vai querer fazer exercício físico. Então, para isso, ele tem que passar por um médico, aí ele vai dizer as condições que as pessoas se encontram, para que o educador físico, se tiver em boas condições, ou o fisioterapeuta, se precisar de uma reabilitação, né, fazer um exercício direcionado, voltado para essa pessoa, para as condições físicas que ela se encontra. Eu falei no início que os profissionais da área de saúde, todos recomendam e dizem que todo mundo tem que fazer uma atividade física. Mas eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador por que tem essa necessidade. Olha, o nosso corpo ele é formado de tecido conjuntivo, né? Na sua grande maioria. Tem autores que colocam 75%, outros levam até 82%. Esse tecido conjuntivo ele armazena todas as nossas emoções, seja boas ou ruins. E o exercício físico, de maneira segura, ele faz fortalecer o nosso corpo, a nossa mente, né? Fazendo com que a gente recebendo uma emoção ruim, não venha sentir dores no nosso corpo, né? O exercício ele tem esse privilégio de fazer com que as pessoas tenha mais conforto no seu dia a dia, sinta mais prazer, né? Porque a ausência da dor faz com que a pessoa se sinta mais confortável, né? O nosso amigo Galego, por exemplo, ele reclama sempre, não é, Joelson, que tem ácido úrico, a conhecida gota. O que ele poderia fazer, por exemplo, para que essa dor que ele sente amenizasse, fosse bem mais suportável? Galego, é um prazer falar com você. Essas dores que você sente, né, poderia ser minimizada fazendo exercícios físicos de intensidade moderada, né, no decorrer do dia a dia, 3 vezes por semana, 3 horinhas, já seria suficiente, você teria melhora muito grande, né? Evitaria a medicação, inclusive. Diminuiria a medicação, né? A musculação, ela é um exercício muito seguro com orientação, né? Porque ele vai estar vendo a sua amplitude de movimento que você pode estar fazendo, né? A carga, a intensidade, o número de repetição, né? O intervalo entre as séries, tudo isso vai lhe favorecer com que a tua resistência muscular, articular, também cardiovascular, fazendo com que
a tua resposta motora seja bem mais eficaz. Nós temos uma pergunta lá do estúdio, pois não, Joelson? Olha, Eli, a minha questão, primeiro fiquei feliz com a informação de que o Galego é um homem capaz de fazer atividade física. E aí eu queria saber até onde vai essa capacidade, doutor. Todo mundo tem capacidade? Porque tem aquelas pessoas, por exemplo, que têm problemas articulares, ou artrose, coisas desse tipo. Tem pessoas, por exemplo, que são cadeirantes e que também têm dificuldade de escolher a sua atividade, e até aquelas que em estado mais grave, que têm dificuldades de mobilidade nos 4 membros. Para todas essas pessoas, existe uma atividade física, e por que é importante que todas elas procurem uma atividade? Existe sim, existe, como eu falei no início. O ideal é que tenha um laudo médico para saber quais as condições físicas daquela pessoa, né? Uma vez tendo, por exemplo, no caso, um cadeirante. O cadeirante, muitas vezes, o membro superior dele estão perfeito, muitas vezes, né? E isso pode ser feito exercício de membro superior e tronco. E pode ser feito também mobilidade articular dos membros inferiores, né? Fazendo com que, no caso, um fisioterapeuta fazer uma mobilidade articular para que essas articulações elas mantenham ativas para que os movimentos não fiquem rígidos, né? Alongamento, tudo isso vai favorecer com que a pessoa tenha uma capacidade melhor no seu dia a dia. A gente fala em atividade física, doutor, mas não necessariamente precisa puxar ferro, fazer uma musculação. Uma simples caminhada por alguns minutos já dá uma acelerada, já pode provocar uma liberação da endorfina, aquela sensação de bem-estar no corpo. sim. O ideal é que esse exercício físico, primeiro ele vai ter uma gradativamente, ele vai melhorar gradativamente, né? A partir desse momento, ele vai para chegar a um nível de no mínimo 30 minutos diário, né? 3 vezes por semana, 30 minutos de exercício, né? Mas para isso, no caso do Galego, por exemplo, se ele não precisaria saber fazer uma avaliação física, uma avaliação médica, para saber as condições dele que ele se encontra. Mas vamos supor que ele não tenha condições de caminhar 30 minutos contínuo, né? Então ele começaria com menos tempo, com 10 minutos, e esse tempo iria aumentando gradativamente, até chegar à quantidade desejada, né? Ok, conversamos com o Dr. Paulo Cavalcante, que é fisioterapeuta e também educador físico. Joelson e Galego, só uma dica aqui, o Dr. Paulo tem uma cliente que tem 94 anos de idade e ela pratica musculação, tem uma vida ativa e saudável. Fica a dica aí para quem coloca a idade como um empecilho para fazer uma atividade física e se movimentar.